Olha, eu estou recebendo ao vivo aqui o advogado da família de Larissa, doutor Lucas Silva Santos. Bom dia, doutor Lucas. Prazer, Marcão. Prazer é todo meu. Que honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu sei da sua correria, eu sei que você está numa operação realmente aí junto com a família, porque não foi fácil desde o início até conseguir agora esse mandado de prisão para esse indivíduo, não foi fácil. Foi um trabalho árduo por parte de vocês, por parte da polícia, como eu falei agora há pouco, porque talvez se não fosse o empenho de vocês e o empenho da própria polícia, talvez esse indivíduo estivesse solto até agora. Mas um crime que mexe com todos nós que somos pais, né? Como que pode tirar a vida de para mim é um bebê, 10 anos é um bebê de apenas 10 aninhos. Quando que o senhor foi contratado pela família? Ou o senhor já advogava para a família há muito tempo? Marcão, muito bom dia. Bom dia para toda a equipe aqui do SBT. Eu fiquei sabendo do caso um dia antes e a família me procurou. A tia Regiane, ela me procura e pede um auxílio nesse caso todo especial. Nós que somos pais, eu tenho uma filha, Marcão, de 12 anos, e a gente entende a gravidade de que esse monstro praticou contra essa criança. Eu fui a primeira pessoa a todo momento falar, peticionar no inquérito policial, despachar com o delegado, com a autoridade policial, dizer, olha, é caso de prisão temporária. Certo. Precisa representar por uma prisão temporária para que ele fique preso por 30 dias, para que a autoridade policial tenha tranquilidade de trabalhar no caso, para que ele não suma com provas, como ele sumiu com o tênis, como ele tentou sumir com um boné que foi achado no lixo, como ele lavou roupas que foram usadas no dia do crime. Então a prisão temporária era a decisão naquele momento mais acertada. O delegado, a priori, achou que ainda era prematuro, mas aí houve mais provas, outras provas, inclusive sangue na mão, certo, que foi constatado, que fez com que a autoridade policial representasse pela prisão. O juiz indeferiu no primeiro momento, mas deferiu ontem. Voltando ao dia do crime, esse indivíduo, Diego, tinha, na realidade, segundo informações, muitas desavenças com a mãe de Larissa, correto, doutor? Correto. Muitas desavenças. Até então, ela deu um depoimento logo após a morte da filha e disse que não tinha desavenças com ele. Podemos dizer assim, doutor, que ela estava muito abalada nesse momento, por isso que ela acabou dizendo essas coisas, mas que, segundo informações, Diego já tinha, na realidade, algumas dúvidas que poderia estar sendo traído pela mulher, a mãe de Larissa. E ele, a todo momento, tentava buscar essas provas, inclusive tentou tomar à força o aparelho celular dela. Exato. Então houve várias brigas e em vários momentos. Até que no dia da morte, Diego, na realidade, foi tomar satisfação com a criança, foi conversar com ela. E nesse momento em que ele fala com ela assim, que perguntou para ela, ou quem sabe até mesmo de maneira grosseira com ela, ela vira para ele e fala assim, sim, você é corno. Foi o momento em que ele acha uma faca, pega uma faca que ele tinha já escondido e mata ela. Foi aí que tudo aconteceu, doutor? Marcão, veja bem, a mãe é a primeira pessoa a chegar na casa e encontrar o corpo da Larissa. Larissa já morta. A mãe estava trabalhando? A mãe estava trabalhando, chega por volta das 18 horas em casa e percebe a filha toda ensanguentada. A mãe toma um susto. Certo. É um impacto gigante. Ela sai gritando dentro da comunidade, pede socorro para vizinhos e a partir daquele momento, ela está passando agora os piores momentos da sua vida. Sem dúvidas. Ela toma medicamento, ela está atordoada e naquele momento ela não tinha suspeita de ninguém. Diego é seu namorado. Eles tiveram uma briga no dia anterior, mas que era uma briga que não justificaria tamanha brutalidade, uma morte de uma criança com 16 facadas. Então, nesse primeiro momento, eu converso com ela ainda no velório e pergunto, dona Danusa, a senhora tem alguém como suspeito? Houve alguma briga? Teve algum problema? Ela disse que não.
até porque estava atordoada, estava em um momento de luto, certo, velando a filha, e ela não consegue pensar em absolutamente ninguém naquele momento. Pois bem, as investigações começam. Ela é ouvida em um primeiro momento na delegacia. Ela diz que o relacionamento era um relacionamento tranquilo, mas após novas provas, após a oitiva de Diego, a gente percebe que isso não é verdade. E aqui eu não estou incriminando a minha cliente, a dona Danúzia. Eu entendo o momento dela, eu sou pai, como eu disse para o senhor. Claro. Sou pai, entendo o momento dela, ela está no momento de luto, ela havia acabado de sepultar a filha, então as informações ainda não estão conectas. Entendi. Então ela está nesse momento e ela acaba falando que não tinha briga. Quando a gente vai, eu particularmente peço para ver o celular dela, no primeiro momento eu já vejo que existem brigas, que existem desentendimentos e que Diego tem sim uma suspeita de traição. Entendi. E por que a polícia, de imediatamente, já no velório, já levou o Diego, que inclusive estava no velório também, para a delegacia? Como que a polícia já suspeitou? Foi vocês que passaram alguma informação para a polícia ou foi a própria investigação da polícia que fizeram com que eles fossem até o velório e levassem Diego para ser interrogado na delegacia? Aquele momento, Marcão, todos que tinham contato com a pequena Larissa Manoela era suspeito. Entendi. Então, quais foram as últimas pessoas que mantiveram contato com a criança? A mãe e o namorado. Ele estava presente na casa dela um dia antes do crime, na quarta-feira. Certo. Ele foi, inclusive, para dormir na casa. Aí, após essa briga por conta da senha do celular, porque ele pede a senha do celular, ela não quer passar, ele se revolta, tem um ataque de fúria e vai embora da casa dela por volta das 23 horas. Certo. Então, ele foi a última pessoa, ele e a mãe, que mantiveram contato com a Larissa. Então, o trabalho da polícia de começar uma investigação por Diego foi acertado. Entendi. Larissa foi morta durante o dia ou durante a noite, doutora? Larissa foi morta durante o dia. O dia. Ela estudava no período da manhã. Infelizmente, aquele dia ela não conseguiu ir à escola porque o assassino entrou na residência por volta das 7 horas da manhã. Por volta das 7 horas da manhã. 7 horas. O ponto que o senhor falou agora há pouco para nós, que fez com que ele matasse a pequena Larissa, foi o momento, então, em que ela chama ele de corno. Nesse momento em que ele pega a faca e mata ela, foi nesse período? Nesse momento, o que acontece? Ele tinha essa suspeita da traição, isso é depoimento do Diego Sanches na delegacia. Ele suspeita da traição, ele pede a senha do celular e ele tem essa dúvida. Ele começa a perguntar se ela tinha traído, o que tinha acontecido na festa que ela foi. Ela não passa nenhuma informação, ele decide ir à casa da dona Danúzia, sabendo que naquele momento só estava a Larissa Manoela na casa. Ele pergunta, olha, você sabe se aconteceu alguma coisa? Você tem a informação de que a sua mãe está me traindo? E começa a coagir a criança. Entendi. Que fica acuada. Fica acuada. Naquele momento ela diz, olha, você é corno. Ele é tomado por um momento de fúria, ele empurra ela de forma brutal, ela bate a cabeça na parede. Ele sabia onde estava a faca, porque a faca Então, aquela história dele. que ela estava dormindo quando foi assassinada, então ela cai por terra nesse momento. Está descartada. Larissa estava acordada e ela é empurrada, cai, bate a cabeça. Bate a cabeça, no primeiro momento, na parede. Certo. Ele corre aonde está a faca, em cima do armário. É um local que só quem conhecia a residência sabia que ele escondia a faca ali. Aonde estava aquela faca. Ele pega aquela faca. Ele dá um primeiro golpe que acerta na boca da criança como um sinal de vingança. A segunda facada é no pescoço. Meu Deus. E mais 14 facadas nessa região. Um total de 16 facadas. 16 facadas. Aí assim que ele mata, que ele esfaqueia a Larissa, ele tenta sair correndo, às pressas do local.
Ele tenta sair do local correndo. E ele acaba esquecendo algo que fez com que ele retornasse para casa no mesmo período ali, não é isso, doutor? Exato. Que era o celular. Ele esquece o celular, Marcão, na cena do crime. E para nossa surpresa e azar desse monstro, o celular cai na poça de sangue. Então ele desce a viela e decide voltar para buscar o celular. Porque, veja bem, se ele esquece o celular, o crime, a cena, ele é colocado na cena do crime de forma direta. Quando ele vai buscar o celular está numa poça de sangue. Ele coloca a mão e aí o sangue pega na mão dele, pega no celular. Quando sai a perícia preliminar, é constatado sangue na mão que era da Larissa na mão dele e coloca ele diretamente nessa cena do crime. Inclusive, na saída de um dos depoimentos, antes mesmo de ser, na realidade, né, minha produção, considerado o principal assassino, ele falou com a imprensa, o Diego. Quer ver? Vamos rodar um pouquinho do que ele falou. Vamos relembrar. Vai lá. A sua relação com ela era como? Maravilhosa. Mas ela aceitava você dentro de casa? Como é que era essa relação com a menina Larissa? Normal, a gente brincava normalmente. O seu álibi confirmou que você estava trabalhando no dia? Trabalhando. Você estava trabalhando desde que horas, então? Desde as 8 e pouco até as 5 que eu recebi a chamada. A princípio você passou o endereço da sua mãe e depois o seu? Por que você não falou o seu endereço, o que você tinha alugado? Seu endereço deu dualidade. Então, esse endereço ele não mais convivia. Ele já havia entregue essa casa e ele já morava na residência da mãe. Tinha roupas dele lá, não Então, tinha? eu quero saber também do bilhete, Diego. O bilhete que você escreveu e foi encontrado na sua casa. Por que daquela desculpa? Não tenho. Isso aí foi um presente que eu comprei pra ela. Mas com pedido de desculpa? Porque eu tinha ido viajar uns dias antes. Só isso. E vocês estavam brigados há quanto tempo? Não, a gente não... Qual foi a última vez que você viu a Larissa? Cuidado. Foi na quarta. Na quarta-feira? Você chegou a ir ao dia antes, sepultamento ou não? Não, por causa das ameaças. O Diego é o seguinte, a faca de pesca que você levou pra casa... Tem uma faca, o caso da faca, Dani, que sumiu. Onde é que tá essa faca? Ele não tem ciência dessa Não tenho faca. ciência. Mas a faca era sua, né? Agradeço, senhores, agradeço. Olha, nós estamos com as nossas equipes lá na delegacia, porque Diego pode sair a qualquer momento para, segundo informações, fazer exame de corpo de delito. É isso, produção? Que ele pode sair a qualquer momento para fazer exame de corpo de delito e também, logo depois, ele irá para a audiência de custódia. Quem está lá na porta da delegacia? É a Fernanda Trigueiro que está lá na porta da delegacia. Fernanda Trigueiro está lá. Ela vai trazer todas as informações para nós ao vivo. Nós estamos, inclusive, na porta da delegacia e a Fernanda Trigueiro tem mais informações. Direto de Carapicuíba, Fernanda Trigueiro, porque esse monstro pode sair a qualquer momento para a audiência de custódia e também para fazer exame de corpo de delito. Não é isso, Fernanda? Oi, Marcão, bom dia para você, bom dia para o Dr. Lucas e para todos que acompanham a gente aqui no Primeiro Impacto. Marcão, Diego passou a noite aqui na cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, de onde a gente fala, Marcão, e consegui confirmar essa informação aqui com os agentes da cadeia de que essa audiência vai acontecer, Marcão, de forma online. Inclusive, estava para começar por volta das 9 horas da manhã, são diversos presos que passam pela audiência, então a gente não sabe exatamente a hora em que ele vai ficar cara a cara a um juiz. Agora, uma informação importante, tá, Marcão? Essa audiência de custódia não tem nenhuma relação com o crime exatamente. Tem a ver com a legalidade da prisão de Diego, se ele realmente passou por algum excesso, por alguma violência policial, já que ele está com a prisão decretada por 30 dias. Mas, é claro, também há uma grande expectativa para que ele deixe a cadeia pública aqui de Carapicuíba, vá para um CDP maior, diante da repercussão de todo esse caso, né, Marcão? É verdade, minha querida amiga Fernanda Trigueiro. O doutor Lucas está aqui conosco agora. Doutor Lucas, essa prisão temporária de 30 dias é muito importante, até porque a polícia precisa de um tempo a mais para poder juntar mais provas contra esse indivíduo. Até porque acredito na competente polícia de Carapicuíba e sei que a polícia já tem todas as provas. Mas quanto mais tempo a polícia tiver e esse indivíduo preso, melhor, porque esse indivíduo solto
solto, ele é um perigo, inclusive, tanto para a mãe de Larissa, como para os outros familiares também. Pelo menos eu penso assim. Exatamente, o Marcão, é a prisão temporária, que é uma prisão processual de 30 dias. Ela pode ser prorrogada por mais 30, que completaria 60, e após ela é transformada em prisão preventiva. A prisão temporária, ela é de suma importância neste momento, porque vai dar tempo para a Polícia de Barueri, Polícia Civil do Estado de São Paulo, para as equipes que estão cuidando da parte pericial, juntar o processo à prova pericial, que é a prova cabal. Os laudos complementares, juntar toda a prova técnica para que, de fato, o Ministério Público ofereça uma denúncia com calma, com cautela, com tranquilidade e sem existir nenhum erro na denúncia que nós acreditamos, nós como advogados da família, que venha no mínimo aí com 3 qualificadoras a denúncia do Ministério Público em face de Diego. Esse bilhete que nós estamos mostrando agora, doutor Lucas, Danusa, você é o amor da minha vida. Me perdoe por tudo, te amo. Foi escrito e deixado quando? O senhor lembra? Esse bilhete, ele deixa em um endereço da casa dele, na Rua Sabiá, que é o endereço a qual ele não tinha passado para a polícia, deixa na gaveta de forma que alguém encontre esse bilhete. Então, peraí, ele tinha 2 endereços? 2 endereços. Ele tinha um endereço no qual ele morava com a mãe de Larissa e um outro endereço em que ela também não tinha conhecimento, seria isso? Não, ele tinha um endereço, Marcão, da casa da mãe dele. Certo. Que foi o primeiro endereço que ele informou à polícia. Falou, olha, eu moro com a minha mãe nesse endereço. Perfeito. A polícia fez todas as diligências no endereço da casa da mãe. Certo. Quando se faz alguns levantamentos e se percebe que ele tem um outro endereço, que é uma casa alugada na Rua Sabiá. Então, quando a polícia vai até o endereço da Rua Sabiá, que é o endereço da casa alugada, encontra esse bilhete. E aí pergunta para ele qual a razão desse bilhete. Por que o pedido de desculpa? Ele tenta arrumar ali um álibi dizendo que era porque tinha chateado ela com alguma questão, mas aquilo desde o princípio eu fiquei com a pulga atrás da orelha por conta desse bilhete. Que era um pedido de desculpa porque ele sabia que de fato a casa ia cair. Do tamanho da besteira que ele fez, não é isso? Então ele estava tentando se retratar, deixando esses bilhetes, no qual nós estamos mostrando agora ao vivo para todo o Brasil. Nós temos, inclusive, também, doutor, o momento que ele foi levado várias vezes para a delegacia. Em vários momentos. E todas as vezes que ele foi levado para a delegacia, ele acabou negando. Ele acabou negando. E olha que a polícia tinha bastante provas contra ele, mas ele acabou negando tudo. A polícia chegou a pedir alguma vez para o Poder Judiciário a prisão temporária dele ou não? Os policiais não chegaram, o delegado não pediu a prisão temporária dele ou foi vocês que teriam, na realidade, feito esse pedido formalmente junto ao delegado? Eu fiz um pedido de prisão temporária que está protocolado junto ao inquérito e despachei pessoalmente com o delegado pedindo para que ele representasse pela prisão temporária. O delegado representou, solicitou ao Poder Judiciário. Essa solicitação passa pelo parecer do Ministério Público, que veio positiva, porém naquele momento o juiz indeferiu. Certo. De bate-pronto, eu fiz um pedido de reconsideração, o delegado também fez um pedido de reconsideração, que aí com as novas provas, inclusive com o sangue de Larissa na mão dele, o juiz da 2ª Vara Criminal de Barueri decidiu por deferir este pedido. Tá. O senhor falou para mim agora há pouco que tem uma bomba para contar para os nossos telespectadores. Nós podemos antecipar um pouco dessa notícia para o nosso povo? Podemos. Podemos antecipar? Porque o pai da Larissa esteve ontem, ao vivo, inclusive, no Tá Na Hora. E antes do doutor trazer essa bomba ao vivo aqui dentro do nosso programa, eu quero que você acompanhe um trecho, porque ele esteve com a minha queridíssima Dani Brandt e falou, quer ver? Nós temos um trechinho aqui, coloca pro Brasil para mim, por favor, vai lá. Aí, só em ele estar preso já tem um alívio que dá no coração da gente, não traz minha filha de volta, mas eu quero que ele pague atrás das grades a pena máxima possível que for para ele ficar lá,
Que a gente está no Brasil, a gente sabe que daqui um pouco ele começa a saidinha, que isso aí com certeza vai ter. Sim. Mas ele vai pagar. E ninguém sabe nem como é que vai ser lá na cadeia, que pelo crime bárbaro que ele fez com minha filha, dar 16 facadas numa criança de 10 anos, um amor de pessoa que era para fazer uma crueldade daquela. Quando eles falaram que a primeira pessoa que falaram foi o rapaz que tinha me esfaqueado. Que até eu tirei fora de constação, que ele não estava lá e que eu falei, se a pessoa que me esfaqueou quisesse fazer a coisa, não sabia onde ela morava, não conhecia meu filho, não conhecia a mãe dela, não sabia, nem eu que sou o pai, eu sabia mais ou menos que era na Viela, mas onde que era mais a casa, específica a casa que dá muita curva para chegar lá, eu não sabia. Ô, doutor Lucas, o pai da Larissa Manoela está muito revoltado e dá para ver em todo momento, não sei se fora das câmeras também, mas me parece um homem disposto a fazer justiça até mesmo com as próprias mãos, né? Exatamente. Porque eu senti nisso quando eu falei para ele. Ele falou, Marcão, eu não sei por que ainda estou aqui, que ainda não fui atrás desse vagabundo. Ele falou com todas essas palavras. Ele está muito revoltado. Ele está muito revoltado. E a prisão de Diego agora pode ser um alívio tanto para ele como para a sociedade. Porque o doutor Lucas tem uma bomba para contar aqui. Após a divulgação da imagem desse indivíduo, gente, algo aconteceu na delegacia. Algo aconteceu na delegacia. O doutor Lucas está aqui e vai contar agora para os nossos telespectadores o que é que aconteceu lá na delegacia após a divulgação da prisão de Diego. Nós temos o momento em que Diego chega à delegacia, temos produção. Coloca para mim o momento em que Diego chega na delegacia. Vocês vão acompanhar agora, porque o doutor Lucas está aqui e vai trazer essa bomba ao vivo no nosso programa. Olha o momento em que ele chega, ó. Momento em que ele chega. Nesse momento ele já está algemado, doutor? Ainda não. Ainda não? Porque ele não se apresentou. Ele chegou detido já pelos policiais, detido, né? Os policiais estavam de campana atrás dele, né? Exato. E aí, quando foi o momento em que ele confessou o crime, doutor? Que momento ele confessou? Ele confessou na delegacia ou fora da delegacia? Ele confessou na delegacia. Na delegacia. Após ele ter ciência de todas as provas reunidas, Marcão, contra ele, ele decide confessar na delegacia, na presença do advogado dele, resguardando ali todos os seus direitos. Então, ele esqueceu o celular depois de matar a menina. Volta no local. Volta no local para pegar o celular e suja as mãos de sangue. O celular está dentro de uma poça de sangue. E o celular está dentro de uma poça de sangue e a sandália? E a sandália também. Também. Mas aí ele pega o celular e neste momento ele suja as mãos com sangue. E como que a polícia constatou o sangue? Porque ele tinha lavado as mãos, segundo informações. Os laudos preliminares. E ele mantém essa informação, ele não nega. Ele não nega. Ele entende, palavras dele, tá? Que a casa caiu quando ele volta para buscar o celular. Que aí suja as mãos com sangue. Tá. Um outro detalhe que eu quero que o senhor, claro, se puder e se tiver essas informações, me parece que ele teria sido ameaçado e que ele teria ligação também com uma facção criminosa. Isso a polícia também, isso é verdade ou é mentira ou não é? O senhor não sabe dessas informações? A polícia descarta essa informação de que ele tenha ligação com uma facção criminosa, até porque nem o crime, nem a criminalidade aceita esse tipo de barbaridade que ele cometeu. Inclusive, na penitenciária, eu acredito particularmente que ele vai pedir seguro, porque senão ele vai estar complicado com os outros presos. Estão revoltados assistindo o SBT, assistindo o Marcão do Povo, indignado com certeza com essa situação. E nós temos, inclusive, uma bomba aqui dentro do nosso programa, que nós vamos colocar agora, e que o doutor Lucas é quem tem essas informações, porque após a prisão desse indivíduo, após a confissão dele para o delegado e para o escrivão, e após a divulgação das imagens de Diego, aconteceu algo que acabou pegando todo mundo de surpresa. E o doutor Lucas vai trazer ao vivo agora para todo o Brasil o que aconteceu na delegacia, porque o senhor estava naquele corre-corre danado ali, de repente o senhor é chamado às pressas, porque uma bomba aconteceu e uma mulher estava desmaiada. O que aconteceu, doutor?
Por volta das 19 horas, aquela correria na delegacia, chega uma moça extremamente desesperada, ansiosa, Marcão, toda contorcida. Meu Deus. E ela diz, olha, quando as imagens de Diego Sanches é passada na televisão, eu reconheci ele como a pessoa que abusou sexualmente de mim. Então agora, Meu Diego, Deus do céu, vai responder criminalmente pelo homicídio de Larissa e pelo um crime sexual contra essa vítima que denunciou, foi acolhida na delegacia, o delegado registrou o boletim de ocorrência e ele agora também será investigado pelo crime de estupro. Então, no momento em que Diego estava na delegacia, uma mulher começou a passar mal. Vocês foram lá conversar com essa mulher e ela acabou confessando que teria sido estuprada pelo Diego. Inclusive, há quanto tempo isso aconteceu mesmo? A gente não sabe exatamente, até porque ela chegou a falar? Ela conversou com o delegado. Quem prestou socorro para ela foi o meu segurança. Certo. Que acudiu ela no momento em que ela desmaiou na porta da delegacia. Automaticamente os policiais chegaram próximo, tentaram entender a situação, acolheram, levaram ela para uma sala separada e ela começa a narrar que Diego foi a pessoa que ela tem certeza que ele violentou ela sexualmente e que ela queria, naquele momento, registrar um boletim de ocorrência. Olha, eu estou recebendo aqui, doutor, aqui no meu celular, eu estou recebendo aqui, inclusive, o boletim de ocorrência dessa jovem. Já está aqui o boletim de ocorrência dessa jovem. O senhor acredita que depois dessa jovem ter feito, na realidade, prestado os esclarecimentos e ter feito o boletim de ocorrência contra o Diego, diante da monstruosidade desse indivíduo, o senhor acredita que outras pessoas poderão procurar agora, novas vítimas poderão surgir desse mesmo crápula que nós estamos mostrando agora? Plenamente, Marcão. Eu acredito que novas vítimas possam aparecer e o aconselhável é que apareçam, que procurem a delegacia de polícia, que registrem o boletim de ocorrência, porque se de fato, nesse inquérito agora do estupro, ele vai ser investigado. Mas se tiver novas vítimas, ele será também investigado em novos processos. E aí a gente acredita que a pena dele, somando o homicídio qualificado mais o estupro, que passe aí de 60 anos de prisão. Nós estávamos fazendo um cálculo ontem no meu programa na Rede Massa, nós estávamos fazendo um cálculo ontem que pode chegar a 90 anos de prisão, porque são várias qualificadoras, né? São várias qualificadoras ali. Pode passar 90, mas no Brasil só cumpre 35 anos agora é de 40, prisão. Marcos. Agora é 40 anos, né? Mas se cumpre mas se cumpre 2 sextos, aí tem aqueles benefícios todos e tal. Daqui a pouco, com 10 anos, ele pode conseguir já, quem sabe, responder. Exato. Infelizmente, essa é a verdade das nossas leis, que só protegem criminosos e bandidos como esse aí que nós estamos mostrando. Agora, sobre a mãe de Larissa. Depois que ele foi preso, o senhor teve uma conversa com ela que eu sei. Sim. Doutor Lucas teve uma conversa com a mãe de Larissa Manoela. Eu não vou revelar aqui a conversa que o senhor teve, mas se o senhor ficar à vontade, o senhor pode falar. O senhor pode falar? Posso. Pode falar? Posso. Doutor Lucas, gente, chamou ela para conversar, falou, vem cá. Nós precisamos olhar um no olho do outro, porque se tem uma coisa que o cliente nunca pode fazer, é mentir para o seu advogado. Porque se o cliente mente para o advogado, como que você vai defender? Porque você defende na base da verdade, da lealdade, concorda comigo? Exato. E o doutor Lucas chamou a mãe de Larissa, viu, Mari, para conversar. Ele chamou ela para conversar. E eu vou trazer essa conversa que houve
entre o Dr. Lucas e a mãe de Larissa Manoela, essa bebezinha de 10 anos que foi esfaqueada 16 vezes, segundo a polícia, por esse monstro conhecido como Diego. O Dr. Lucas está aqui conosco, um dos advogados mais renomados de São Paulo e do Brasil, e ele vai falar agora para nós o que ele conversou com a mãe de Larissa após a prisão de Diego. Até porque no primeiro depoimento dela, ela acabou a todo momento dizendo que nunca tinha sido ameaçada pelo Diego. Ela disse que acreditava que ele não seria o assassino da filha dela, mas era um momento de muita turbulência e era um momento realmente que ela estava muito abalada. Só que após a prisão do Diego, Dr. Lucas chamou ela, ficou frente a frente com ela, conversei com ela e falou ontem, com ela: eu preciso falar com você agora. Qual foi o teor da conversa, Dr. Lucas? Eu sento com a dona Danúbia e digo para ela o seguinte: Diego está preso. Qual que é a sensação da senhora neste momento? Ela, olhando nos meus olhos, ela diz: doutor, a sensação é que estamos no início da justiça, daquilo que nós aguardávamos. E aí eu digo para ela: Danúzia, por que você não disse das brigas anteriores? Ela me falou: doutor, eu estava sob efeito de remédio, estava com a minha filha morta, ainda impactada com a imagem de ver a minha filha deitada no chão, toda ensanguentada. Meu Deus do céu. Tinha tomado muitos remédios naquele momento e eu não conseguia acreditar naquele primeiro momento que alguém com quem eu convivi por 11 meses, que teve acesso à minha casa, que foi o meu primeiro namorado após o rompimento do meu casamento há 4 anos atrás, que ele teria coragem de fazer uma barbaridade dessa, como ele fez e confessou. É por isso que aquele momento, eu disse que nós não tínhamos brigado, porque nenhuma briga ou proporção de briga justificaria uma barbaridade como essa. Gente, realmente são relatos aí importantíssimos e que nós estamos trazendo tudo em primeira mão e com exclusividade aqui dentro do nosso programa. O senhor acredita que tenha na realidade alguém ainda para ser investigado nesse caso? Ou o senhor acha que o único realmente culpado pela morte da Larissa Manoela é o Diego? Marcão, a investigação, a parte policial do inquérito, ela só termina com o relatório final. Quando o delegado relata, encaminha para o Ministério Público denunciar. Então, até este momento, o inquérito está em aberto. Mas com a confissão de Diego, eu acredito que ele fique como único investigado, até porque o delegado olha para ele e pergunta: Diego, tinha participação de mais alguém? A mãe sabia de alguma coisa? E ele diz a todo momento, isso está no depoimento formal dele, que ele agiu sozinho. Agiu por vingança, agiu por raiva e agiu por impulso, Marcão. Entendi. Gente, olha, eu quero agradecer a presença do Dr. Lucas. Dr. Lucas, como eu falei para vocês, é um dos advogados mais renomados do estado de São Paulo e do Brasil. E, por sinal, um homem de um caráter inilibado. E eu tenho a honra, infelizmente um caso triste, mas a honra de conhecê-lo pessoalmente, recebê-lo aqui no nosso programa. Eu não sei se é muito pedir, né? Mas se a mãe de Larissa puder vir aqui no programa, eu acho muito importante, até porque tem algumas pessoas maldosas por aí atacando ela. Moça, uma mulher trabalhadora dessa, né? Uma mulher que rala o tempo todo na vida para poder dar o bom e do melhor para a filha, está sendo, inclusive, acusada por alguns por aí. Então é um momento dela vir aqui no programa e da gente conversar. O senhor, em algum momento, teve alguma pressão aqui? Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Inclusive, Marcão, eu tenho esse compromisso com o SBT, esse compromisso contigo. Obrigado, irmão. Vou conversar com ela ainda hoje. Eu sei que ela... Danúzia, você deve estar me ouvindo. Com certeza. Aonde você está,
desse momento. Eu sei que é um momento difícil. Aquilo que nós conversamos na delegacia ontem, nos referindo que nós estamos atravessando os últimos dias da humanidade, o amor tem se esfriado de muitas pessoas, nós estamos próximos ao arrebatamento, à volta de Jesus, e aquilo que eu falei para ti ontem, olhando nos seus olhos, e falei, conta comigo, conta com a imprensa, conta com a justiça, porque nós estamos aqui para lhe ajudar. Você não está sozinha nessa guerra e o SBT está de portas abertas, não é isso, Marcão? E aqui o nosso intuito não é audiência. Em nenhum momento o senhor percebeu isso aqui. Sim. Nosso intuito não é audiência. E sim esclarecer as pessoas realmente sobre os fatos. Trazer notícias no programa. Esse é o nosso trabalho. Que Deus te conserve, te proteja a tua vida, tá? Muito obrigado. E que o senhor continue sendo sempre esse homem honrado e abençoado por Deus. Obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.